Fala galera, estamos aqui ao vivo em mais uma live de quarta-feira. A gente já anunciou essa live aí já tem algum tempinho. Hoje a gente vai falar sobre concussão cerebral no esporte. A gente vai trazer um convidado aí de peso, especialista no assunto, para que a gente possa debater e conversar aí de maneira bem prática sobre esse assunto de concussão cerebral no esporte, beleza? O convidado de hoje é o Dr. Hermano Pinheiro. Hermano, assim que entrar aí na live, já pede para solicita aí a participação, que eu já te aceito aqui e a gente começa a conversar sobre o assunto. Eu trouxe aqui até algumas dúvidas minhas mesmo, toda vida que eu trago convidado, eu gosto porque é meio que uma aula para mim. Então eu tento absorver o máximo daquele convidado, daquele especialista que vai compartilhar o conhecimento com a gente, beleza? Então, irmão, assim que entrar aí na live, já pede para participar que eu te aceito aqui. Tem gente entrando na live aí. Queria que essa live aqui tivesse toda a galera do rugby, galera das lutas, do futebol americano, para a gente poder conversar sobre concussão cerebral no esporte. Hoje a gente vai debater o que é uma concussão cerebral, a gente vai explicar um pouquinho mais disso, a gente vai conversar também quais são os malefícios, o que uma concussão cerebral pode causar em você e o que repetidas concussões, né, podem acarretar na sua saúde de uma maneira em geral, tá certo? A gente vai também conversar alguma coisa, o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça. E a gente vai também conversar como identificar, como é que eu sei, eu sou um atleta de alguma modalidade esportiva específica, como é que eu vou identificar que eu tenho ou que eu já tive alguma concussão cerebral, né? Gente, eu tô esperando aqui o Hermano mandar a participação dele aqui na live. E aí, Hermano, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Você tá conseguindo me ver e me ouvir bem? Sim, tô sim. Eu tive um problemazinho com o Pronto, microfone aqui, mas agora está ok. pronto, tranquilo, meu amigo. Meu amigo, para começar aqui a nossa live, primeiro de tudo eu queria agradecer a sua participação, tá certo? O profissional com seu nome vir aqui falar sobre concussão no esporte realmente é algo grandioso aqui para o nosso Instagram. Eu acredito que quem assistir, quem consumir o conteúdo dessa live vai ser muito beneficiado. Então, para começar, eu queria que você se apresentasse aí para a galera, quem é você, qual é o seu trabalho, quais são as suas qualificações. Então, fale um pouquinho de você. Perfeito. Inicialmente, queria agradecer o convite para a gente estar aqui hoje falando sobre esse tema. E acho que a gente tem tanta coisa para falar sobre concussão que perder muito tempo falando de quem eu sou. Acho que, mas brevemente eu vou fazer um resumo. Eu sou fisioterapeuta esportivo, eu atuo tanto com esporte quanto com lesões musculoesqueléticas que ocorrem em pessoas que não são atletas, e Muito a bem. parte de neuro, né, de reabilitação de disfunções do sistema nervoso. Eu sou especialista em fisioterapia esportiva pela SONAF Brasil, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física. Eu tenho pós-graduação em reabilitação esportiva pela Escola Paulista de Medicina. Tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em fisiologia humana pela Universidade de São Paulo. Eu atuo dentro da área de esporte de maneira mais específica com lesões traumáticas cerebrais, e a mais comum dessas lesões traumáticas é a concussão cerebral. Eu trabalho também com lesões do aparelho locomotor, o trabalho mais habitual que a gente vê da fisioterapia esportiva, de prevenção de lesão, reabilitação de lesão. E esse tema, eu queria te dar os parabéns, José, por trazer essa temática, né, para a discussão,
porque é uma lesão que ocorre frequentemente em muitos esportes, somente esportes de contato, esportes de colisão, como o caso do rugby e o futebol americano, mais nossa realidade aqui no Brasil, né? A gente não tem o hóquei no gelo, como tem lá na América do Norte, que é um esporte de colisão também, onde esses traumas são muito comuns. Nos esportes de contato, né, o principal esporte de contato que a gente tem é o futebol, e nos esportes de combate, onde essas lesões são ainda mais relevantes em termos de discussão. Pronto, bacana. Mano, essa introdução aí foi muito bacana. E aí a gente vai conversar aqui. Eu trouxe até umas dúvidas aqui que algumas pessoas me mandaram, e até são dúvidas minhas mesmo, tá? Hoje eu estou aqui com meu caderno e minha caneta. Hoje eu sou o aluno, entendeu? E aí o seguinte, antes de eu mandar aqui as perguntas pro Hermano, gente, quem conhecer um atleta ou um treinador, um profissional de fisioterapia, de educação física, qualquer profissional da saúde que esteja envolvido no esporte, pega essa setinha aqui, manda essa live para mais pessoas, para uma pessoa que você acha que possa te interessar, e ele vai contar o segredo, ele vai falar tudo e vai ser agora, hein? Viu? Mano, então para a gente começar, você já se apresentou aí, eu queria que você falasse o que é em si, cara, uma concussão cerebral. Conta aí pra gente. Perfeito. A definição técnica, eu vou deixar um pouco de lado, essa questão científica, a gente vai ter um papo hoje aqui mais coloquial mesmo, bate-papo, tira dúvidas. Então, a melhor maneira de definir essa lesão para o atleta, ela é um trauma, uma lesão traumática, assim como a gente vê traumas como entorse de tornozelo, lesão de joelho, só que é um trauma que ocorre no cérebro. É uma lesão que é considerada invisível, por quê? Porque nem sempre os sintomas eles são evidentes no primeiro momento. Os sintomas eles podem surgir rapidamente depois do impacto ali, e esse impacto não necessariamente tem que ocorrer na cabeça. É mais comum a gente ver as concussões, esses traumas cerebrais com impactos diretos na cabeça, mas ele pode ocorrer também com impactos que são recebidos no pescoço, no tronco, no ombro, e há uma transmissão de força, e faz aquele movimento de para frente, para trás, que a Mano, gente conhece como achei essa chicote. informação aí bacana. Quer dizer que o cara pode ter uma concussão cerebral sem o impacto direto ser na cabeça. Exatamente. Essa é uma informação muito importante, que muitos não conhecem. É um mecanismo usual, habitual mesmo, é o impacto ser recebido na cabeça. A gente tem os golpes no boxe, no MMA, as colisões capacete do futebol americano, às vezes um goleiro do futebol vai dividir uma bola, se choca, bate a cabeça contra o joelho do atacante. Então, o impacto na cabeça, ele chama a atenção para a gente, para a possibilidade dessa lesão ter ocorrido. Mas o que é importante é trazer essa informação que não precisa ser necessariamente na cabeça. Às vezes um impacto ali forte que você recebe no ombro, né, numa dividida de bola, ou então numa queda. Então, quando ocorre uma transmissão de força para a cabeça, né, um impacto recebido em outra parte do corpo, e geralmente a gente vê esse movimento de chacoalhar, que a gente chama de chicote cervical. No futebol americano, é muito comum a gente ver isso, somente quando o atleta ele dispara e a defesa vem, aplica um tackle e ele cai, às vezes ele cai, bate com a cabeça atrás, faz esse movimento de chicote. Então, às vezes, o impacto na cabeça, ele não ocorre. Ele pode ocorrer numa parte do corpo e há a transmissão de força e isso pode provocar um trauma cerebral como a concussão. Outra característica importante dela, a gente fala de trauma, mas ela não deixa nenhum sinal macroscópico, na estrutura do cérebro, que a gente possa ver, por exemplo, numa tomografia, numa ressonância magnética. Às vezes esses exames eles vão ser pedidos pelo profissional médico que está atendendo ali o atleta que foi para um ponto-socorro, mas ele serve para a gente descartar lesões como hemorragias, fraturas. A concussão ela não deixa imagem nesses exames. Então, esses exames, quando o atleta, às vezes, a gente vê no jogo de futebol, bateu a cabeça, foi para o hospital, fez um exame como esse,
ele é para descartar a presença de outras coisas, como fraturas, hemorragias, áreas de inchaço. Então, o que caracteriza essa Mano, lesão são os sintomas que podem surgir, e a gente vai questionar o atleta em relação a eles, e os sinais que a gente pode observar. Existem alguns sinais evidentes que a gente pode observar no atleta e identificar se ele teve ou não teve esse tipo de trauma. pronto, pronto. E, mano, aí justamente a minha pergunta já era puxando esse gancho aí que você falou, né? Já que com exames não é possível identificar, como é que é possível identificar? Tem algum tipo de questionário que você faça com o atleta? Como é que eu me identifico que um atleta meu ali de rugby ou um atleta de luta possa, né, ter tido uma concussão cerebral? Bom, primeira coisa que você tem que estar atento são os sinais que ele pode apresentar. Então, sinais são aqueles que a gente pode observar no atleta. Por exemplo, ele recebeu uma colisão, caiu e está deitado ali, às vezes sem se mexer, 1 minuto, às vezes Aham. mais. Então, isso gera suspeita dele, de repente, ter perdido consciência, mesmo que de maneira Exatamente. rápida, né? Então, esse sinal já a gente chama deitado imóvel. Então, o atleta recebeu uma colisão, está ali deitado sem se mexer. Às vezes, no jogo de futebol, a gente vê o time atacando, defendendo, e o atleta está ali meio à parte daquilo tudo. Então, esse sinal é importante a gente ver. Assim como a perda da consciência. O atleta recebeu uma colisão, bateu cabeça, ou outro tipo de impacto, perdeu consciência. É o sinal mais clássico, mais discutido, e que a gente precisa esclarecer que não é necessário ter perda de consciência para a gente estar diante de um trauma como a concussão. Então, na Aham, verdade, perfeito. apenas 10% de todos os casos de concussão cerebral, eles vêm acompanhados de perda de consciência. Então, a gente vê em alguns ambientes esportivos, geralmente essa temática, a concussão, ser discutida em casos onde o atleta apagou. Então, isso é importante a Aham. gente enfatizar que é menos de 10% dos casos. Os outros 90% é que é um grande desafio para a gente. Então, é preciso ter ali, acompanhando os atletas, profissionais que tenham um treinamento específico em concussão, que estejam familiarizados. Por quê? Porque a identificação, ela é clínica. É a partir da observação de sinais que ele pode apresentar e de sintomas que ele pode reportar. Além disso, é importante a gente, acho que a gente vai ter um tempo para falar sobre isso mais à frente, ter um programa de acompanhamento, que às vezes esses sintomas, eles não estão evidentes. Mas quando a gente tem um sistema de acompanhamento desses atletas, com testes funcionais, testes cognitivos, a gente consegue identificar alterações nos resultados desses testes, diante de um cenário que ocorreu num treino, num jogo, onde ele recebeu um impacto e isso gerou a suspeita de Aham. concussão. Então, a identificação ela é a partir desses sinais. Eu falei da perda da consciência, do deitado imóvel, o atleta caiu e está tendo convulsão, tá tremendo, ou ele cai e apresenta uma postura com o membro superior estendido. Às vezes a gente vê numa luta de MMA, ele vai a No MMA nocaute, é muito comum, né? ele cai e cai assim. Pode ser com um dos membros superiores, pode ser com os dois. A gente chama isso de postura do esgrimista. Então, esses são sinais evidentes. A gente precisa de mais nada para identificar a concussão. Ela já está clara. Você observou esses sinais após um evento que teve impacto na cabeça ou no corpo. Aham. Então, isso já te indica que ele está sustentando esse tipo de trauma. Existem outros sinais que a gente pode observar também, além da perda da consciência, da convulsão. O atleta ele pode apresentar alterações de equilíbrio. Ele cai, demora para se levantar, tem dificuldade para se levantar, e quando se levanta não consegue se manter na base de apoio, nos dois pés. Precisa de apoio, às vezes, para caminhar. A gente viu agora recentemente, na final da NFC, na NFL, o Patrick Mahomes sofrendo uma concussão cerebral e apresentou sinais como esse. Demorou para se Uhum. levantar, não conseguiu se manter na base de apoio e teve que ser amparado para sair do campo. Outro sinal que a gente observa nesse caso do Mahomes, se vocês forem buscar o vídeo, é o olhar dele, o olhar distante.
ele está à parte daquilo que está acontecendo. A gente chama isso de olhar vazio, olhar vago. Você olha para o atleta, ele está com aquele olhar distante, parece que ele nem está ali, ele está longe. Então, esse é um sinal evidente também. Nem sempre eles estão presentes, e essa é a grande dificuldade. Às vezes o atleta está com um sintoma, e ele nem entende que aquilo ali pode ser uma concussão, ele não sabe nem o que é uma concussão cerebral. Então, ele pode ter sintomas como dor de cabeça, que é o sintoma mais comum que a gente vê sendo reportado, tontura, náusea, ele pode ter sensibilidade à luz, ele pode ter sensibilidade ao som, ele pode ter alterações de comportamento, ele pode se tornar mais agressivo depois desse trauma, mais irritado, ele começa a apresentar um comportamento não habitual. Ali você está acostumado a acompanhar ele nos treinos e nos jogos, ele está com um comportamento diferente, às vezes ele não está nem conseguindo se Isso pode posicionar acontecer direito. até quanto tempo depois, irmão? Desculpa te interromper. Os sintomas, eles podem surgir rapidamente, na hora, eles podem levar minutos para aparecer, eles podem levar horas e até mesmo dias para aparecer. Então, quando a gente fala de ter um programa de específico de acompanhamento por profissionais, né, capacitados, então a gente observa tudo isso aí. Existem protocolos que são aplicados e a gente faz um monitoramento desse atleta, né, não só no dia. Se a gente identifica o trauma no dia, a conduta correta é você remover ele do esporte, ele não pode voltar no mesmo dia, porque existem alguns riscos, que a gente vai poder falar mais à frente. E mesmo assim a gente continua acompanhando. Por exemplo, eu tenho um atleta que num treino de futebol americano foi fazer um treino de wide receiver, ele correu, foi saltar para pegar a bola, ele caiu e bateu a cabeça na areia, né? Foi um treino na praia, ou pode ser no campo, estou dando um exemplo. E aí no momento ele apresentou dor de cabeça. Isso gerou uma preocupação nele, que fez com que ele chegasse para a equipe de saúde e reportasse isso. Quando a gente avalia ele, embora ele esteja preocupado só com dor de cabeça, pela sistemática de avaliação, a gente começa a identificar um monte de outros sintomas que ele nem tinha pensado. Ele nem associava à concussão, né? Então, são mais de 22 sintomas já bem caracterizados. Então, é preciso avaliar, é preciso ter uma avaliação. E o que eu queria te dizer é o seguinte, ele apresenta esses sintomas ali na primeira avaliação, no dia seguinte ele já pode ter sintomas diferentes. Ele pode não ter mais os sintomas iniciais e podem ter surgido outros. Por quê? Porque por conta do impacto, né, por conta desse trauma, o cérebro ele fica com alteração metabólica e vai levar alguns dias para ele se recuperar, e vai se recuperando lentamente. Cada pessoa tem um tempo específico para isso, né? A recuperação ela não ocorre no mesmo tempo para todo mundo. Existem muitos parâmetros que a gente monitora. Um desses parâmetros é não ter mais sintomas, que a gente chama de recuperação clínica. Mas somente isso não é suficiente. Então, às vezes, o atleta acha que não tendo mais sintomas, ele já está pronto para voltar para os treinos, ele já está pronto para voltar para o esporte. E não é bem assim. Existe uma recuperação clínica, que é não ter mais sintomas, e a gente desafia ele de diversas maneiras para tentar provocar esses sintomas, e se não conseguimos provocar, ótimo, ele teve recuperação clínica. A outra recuperação é a funcional. Ele pode não ter mais sintomas, mas ele está com dificuldade para se concentrar na execução do gesto esportivo. Ele está com uma alteração do desempenho do gesto esportivo, às vezes um arremesso. Ele está com alteração de controle neuromuscular, por exemplo. Ele fazia um agachamento unipodal antes, não tinha um valgo dinâmico, agora ele tem um valgo dinâmico. A dificuldade de controlar o movimento, parece ser maior agora. Os resultados em testes de equilíbrio ficam alterados. Então, existe uma recuperação que a gente chama de recuperação funcional, que ela ocorre tardiamente comparado com a recuperação clínica. Então, isso é muito importante. A identificação ela ocorre pela observação de sinais, são esses que eu falei, perda da consciência, convulsão, olhar vago, postura tônica, com o membro estendido, e pelo relato de sintomas. Bom, show. Além disso, a avaliação
funcional, e aí a gente tem vários procedimentos que nós usamos no dia e nos dias seguintes. No dia, por exemplo, a gente usa testes oculomotores visuais, testes da função vestibular, né? O aparelho vestibular, ele é importante para ajudar a nossa manutenção do equilíbrio, e é muito afetado em golpes que são recebidos diretamente na cabeça. E testes de equilíbrio. Então, tem vários testes funcionais que nós usamos para tentar identificar esse tipo de trauma. Por quê? Porque, às vezes, o atleta está com sintoma, mas ele não fala para a gente. Porque ele sabe que, se ele falar, a gente vai tirar ele do jogo. Então, é por isso que ter um programa de acompanhamento, se engajar num programa de acompanhamento é importante para a segurança do atleta. Né? Com certeza. Ter alguém ali para decidir por ele, não deixar essa decisão para ele. Eu ouvi falar que a concussão é uma lesão grave, mas ele nem sabe se ele está sustentando uma naquele momento. Então, o que a gente sempre recomenda é, na dúvida, saia do treino. Na dúvida, saia do jogo. Na dúvida, tente cancelar a luta. Então, é um grande desafio. É um grande desafio, porque existem muitos fatores envolvidos. Mas nós da saúde temos sempre que levantar essa bandeira. Em primeiro lugar, sempre, é a segurança do atleta. Se nós não levantarmos essa bandeira... Isso aí que você está falando, acho muito importante. Aí, desculpa te interromper. Nesse ponto aí que você falou, quando você veio descrevendo aí todos os sintomas, que pode ser até 22 sintomas, não é isso? Isso. Isso. E toda essa dinâmica que não é nada fixo quando a gente trata de concussão cerebral, né? Tem várias variantes aí envolvidas. Eu já digo para você, né, que tem muita concussão cerebral que nunca nem é diagnosticada, correto? Exatamente. Os atletas simplesmente vão fazendo, vão sentindo os sintomas, vão jogando e por isso fica. Né? Eu acredito aí pelos sintomas que você foi me falando, Hermano, eu já vi algumas acontecendo, né, pelo menos no meu olhar leigo, né, que não é uma avaliação profissional do assunto, mas eu creio que já tenho visto algumas concussões cerebrais acontecendo, viu? Alguns desses sinais aí eu me identifiquei, assim, não em mim, mas em situações, em esportes que eu já presenciei, né? Então é muito importante isso aí. Meu amigo, aí para a gente continuar nosso bate-papo aqui, eu vou pedir só quem está na live, quem está gostando, o irmão está contando aqui, gente, conteúdo que, se fosse pago, era muito dinheiro, viu? Então, pega essa setinha aqui, ó, manda para mais pessoas. Se você conhece um atleta, um treinador que precisa dessas informações, o Hermano já vai falar mais sobre um sistema de acompanhamento aqui. Então, é muito bacana vocês estarem por dentro disso. Hermano, para a gente continuar nosso bate-papo, me diz aí, meu amigo, o que a gente pode fazer para evitar uma concussão cerebral de um atleta? E depois que a gente identifica aí alguma concussão, já que você falou dos sinais, o que a gente pode fazer? Perfeito. Essa questão dos sintomas que você comentou, de ver que é até comum, a concussão é muito comum na prática esportiva. O grande desafio é identificar. Então, a gente geralmente diz que 50% das concussões são de fato identificadas. Os outros 50% passam batido, por várias razões. O atleta ele não sabe o que é, ele está sentindo algo diferente, ele não reporta, ou ele sabe o que é e sabe que, se reportar, ele vai sair. Então, essa é a conduta que tem que ser adotada imediatamente. Se você suspeita que o atleta teve uma concussão cerebral, não é preciso nem você ter certeza. Você suspeita que ele teve, porque você fez um curso, fez um treinamento, está familiarizado com os sintomas, com os sinais, e você acompanhando eles ali, ele se envolveu num lance, você suspeita. Então, na suspeita, remova ele, oriente ele que ele não pode voltar para o treino naquele dia, ele não pode voltar para o jogo. E é preciso haver uma sistemática, um protocolo dentro da sua equipe, para que isso possa ser efetivo, né? A questão da autoridade, né? Então,
a gente sempre tenta um alinhamento com o técnico. Então, quando a gente identifica um atleta, no futebol americano, quando a gente faz a identificação, a gente tem um procedimento que é o seguinte: quando a gente chega para atender, a gente suspeita que teve a concussão, a gente já pega o capacete na mão. Então, ele não vai voltar para o jogo sem o capacete está na nossa mão. Qualquer dificuldade que a gente fala para o técnico. Ele não volta mais. E aí o técnico... Então, quando a gente tem o técnico do nosso lado, é sempre mais fácil. Né? Bom, Com certeza. A questão da educação em saúde com os atletas é o mais importante. E o que é mais importante em relação à concussão? Saber que ela ocorre por trauma na cabeça ou em outra parte do corpo, e essa força pode ser transmitida para a cabeça. O mecanismo da concussão é o chacoalhar do cérebro dentro do crânio. Sim. E esse chacoalhar ele vai gerar uma alteração no metabolismo do cérebro e provocar os sinais: alteração de equilíbrio, olhar vago, postura do esgrimista, perda da consciência, ou fazer ele sentir dor de cabeça. Ele está sentindo tontura, ele está com uma maior sensibilidade à luz, ao som, está com náuseas, ele está mais irritado, ele está mais com dificuldade de concentração, com dificuldade de foco, o desempenho dele está alterado ali. Às vezes a gente vê atleta que não escuta mais o apito do árbitro, se posiciona errado, sai errado, não está conseguindo receber os passes, não está conseguindo fazer os passes. Então, tudo isso é importante a gente saber, porque o diagnóstico, a identificação é muito complexa. E a identificação da concussão, ela não precisa ser feita necessariamente por um médico. Ela pode ser feita por um fisioterapeuta, por um profissional da educação física, que é o profissional que mais acompanha os atletas. O profissional que está no treino lá da academia de MMA, é o profissional que está no treino de rugby, o profissional que está no treino de futebol americano. Médico é o que é mais difícil a gente ver quando o esporte é amador. Quando o esporte é profissional, a gente vê mais. Então, todos os profissionais de saúde têm que se engajar nessa ação de educar sobre esses sintomas. Então, o grande desafio é você conscientizar o seu atleta de que isso não é uma bobagem. Uma concussão... Não é brincadeira. Uma concussão é uma lesão séria. E existem consequências para o atleta se ele negligenciar a concussão. Então, a primeira coisa que a gente tenta enfatizar nas ações de educação em saúde é que concussão é uma lesão traumática. É um trauma no seu cérebro. Assim a gente já consegue chamar mais a atenção do atleta. E o que é que acontece se ele tiver uma concussão, desconfia que teve, não contou para você, que é o técnico, não contou para o fisioterapeuta que está acompanhando ali o treino ou no dia do jogo? O que é que pode acontecer com ele? Ele tem risco de que, se continuar no jogo, exposto a novos impactos, se ele sustentar uma nova concussão, uma segunda, no mesmo dia, ele pode ir a óbito. Alguns atletas desenvolvem uma síndrome rara, que chama síndrome do segundo impacto. 50% dos atletas vão a óbito. E 50% fica com sequela neurológica grave. Os atletas que tiveram isso, a gente vê muito no rugby. A maioria dos casos é no rugby em adolescentes. Casos de óbito de atletas de 14 anos, 15 anos, 16 anos. E que essas tragédias levaram à criação de leis no Canadá, nos Estados Unidos. Então, essa é a primeira consequência que pode acontecer com um atleta que continua lutando, que continua no treino de impacto, de contato, continua no jogo, sob risco de ter um novo impacto. A outra consequência é a seguinte: quando o atleta que está com uma concussão, ele não é removido imediatamente, ele é removido depois de 10, 15 minutos, ele tem uma chance maior de apresentar uma recuperação mais lenta. O que é isso? Os sintomas podem demorar mais para desaparecer. Então ele vai começar a sentir uma dor de cabeça nos dias seguintes, e essa dor de cabeça para ele vai ficar até como habitual. Às vezes ele nem relaciona a dor de cabeça que ele passou a sentir com um trauma que ele recebeu num treino, com um acidente que ele teve de automóvel. Então, outros sintomas, além da dor de cabeça, podem surgir.
dificuldade para se concentrar, não tolerar usar um computador porque a luz incomoda, causa dor de cabeça, não conseguir mais assistir a aula na faculdade, porque quando o professor apaga as luzes, bota o data show, ele se sente incomodado, com náuseas, com dor de cabeça, e acaba tendo que sair da aula. Então, muitos atletas não associam os sintomas que ele tem à concussão. E essa persistência é uma das consequências também. Outra consequência é a seguinte, é atleta que negligencia a concussão, ele fica vulnerável a ter novas concussões. Sim. E aí é que se encontra um grande problema. Porque a gente sabe que o número de impactos recebidos pelo atleta na cabeça durante a carreira dele está associado ao desenvolvimento de uma doença neurodegenerativa, que é chamada de encefalopatia traumática crônica. Existe um filme que aborda isso, que até com Will Smith, chama Um Homem Entre Gigantes, que aborda os casos de encefalopatia traumática crônica no futebol americano. Já era um problema conhecido desde a década de 20 do século passado, com boxeadores. Mas a gente pensava que só acontecia com o boxeador. E aí a gente passou a ver essa doença em ex-atletas de futebol americano, em ex-atletas de hóquei, em ex-atletas de rugby, em ex-atletas de MMA, em ex-atletas de futebol. Então, o maior risco para essa doença é o grande número de impactos recebidos na cabeça. Esses impactos, não necessariamente, eles precisam causar um sintoma, ou seja, quando causa sintoma é concussão. Quando não causa sintoma, não é concussão. Concussão é caracterizada pelo aparecimento de sintomas. Pode ser na hora, pode ser minutos depois, pode ser nos dias seguintes. Por isso que é importante monitorar. Mas os impactos que não causam sintomas, a longo prazo, eles são relevantes também. E o que é que acontece com um atleta concussionado que não é tratado? Ele fica com o tempo de reação motora dele mais lento. Ele leva mais tempo para responder a um estímulo visual, a um estímulo sonoro. Então ele fica com essa reatividade mais lenta. E isso aumenta a chance dele ter impactos num treino de contato de rugby, de futebol americano, num jogo. Quando é um lutador, ele fica mais vulnerável a golpes. Então, se ele não tivesse uma alteração como essa, talvez ele, num combate, recebesse menos golpes do que ele vai passar a receber se ele tiver uma alteração como essa. E, mano, baixou o tempo de reação do cara, velho. Performance do cara cai consideravelmente, entendeu? É um prejuízo enorme, principalmente falando de lutador. E o cara só se esquiva e consegue se defender de algo que ele consegue perceber e reagir o mais rápido possível. Então, baixou, é um sério prejuízo. Pegando a oportunidade, dentro da pergunta que você fez no começo, sobre a prevenção, é possível falar de prevenção de concussão? É possível sim, em diferentes maneiras. Mano, cita as 3 maneiras mais eficientes que você acha. Eu não vou entrar na discussão técnica, né, do que é uma prevenção, mas eu digo que ela é possível. Com base na ciência hoje, ela é possível. E a maneira mais efetiva de você prevenir uma concussão é você minimizar o risco do atleta ter impactos na cabeça. Então, existem situações que é praticamente inevitável você evitar uma concussão. Por exemplo, num jogo de futebol americano, ela pode acontecer. E a gente tem que estar preparado para identificar e remover o atleta. No jogo de rugby, ela vai acontecer. É a mesma coisa. Numa luta de boxe, numa luta de MMA, as concussões elas vão acontecer. Onde é que a gente pode fazer um trabalho mais efetivo para minimizar o risco de todas essas coisas? É nos treinos. O atleta treina mais do que luta. O atleta, ele treina mais do que ele joga. E se você tem, na situação de treino, momentos em que ele recebe golpes na cabeça, você tem que parar para pensar nas consequências disso. Então, por exemplo, por que eu falo nisso? Porque tem lutador que exagera dos treinos de sparring.
faz 2, 3 treinos de sparring e não sabe nem o que é uma concussão. O técnico não sabe nem o que é uma concussão. E o que é que acontece? Ele faz um treino de sparring e ele vai lutar no final de semana seguinte com uma concussão, com o tempo de reação motora mais lento, com dificuldade para se concentrar, até com alterações na visão periférica, ele vai receber golpe pra caramba, que ele poderia não estar nessa situação se ele estivesse sendo acompanhado por um profissional especialista, para orientar, ó, você sofreu uma concussão nesse último sparring que você fez. Então, o procedimento agora é o seguinte, a gente vai te afastar, existe um protocolo, e vamos voltar, vamos fazer uma reabilitação, você voltar mais rápido. Então, assim, ter cuidado com a exposição exagerada do atleta a impactos na cabeça, no treino, é a grande questão. E aí, no futebol americano, na NFL, por exemplo, eles já colocaram regras nesse sentido, de limitar o número de treinos de contato, full contact, durante a temporada. Em outros esportes, isso tem sido discutido. No hockey, tem uma manobra que chama body checking, que o atleta chega e colide de lado com ele, com outro atleta, para tentar disputar ali o disco. Então, isso em atletas no hockey infantil, né, abaixo de 12 anos, foi abolido. E eles conseguiram, com isso, diminuir em 50% o número de casos de concussão. Então, olhar para esse aspecto é o mais importante. Segundo aspecto, você pediu 3. O segundo aspecto mais importante é identificar as concussões, remover imediatamente o atleta do risco de sofrer novos impactos, colocar no protocolo de retorno e ele fazer uma reabilitação com vistas ao retorno ao exercício, ao esporte, né, aos treinos e depois ao esporte. Então, essa é a segunda maneira. A terceira maneira, que é não menos importante do que essas 2 primeiras, é a educação em saúde. Educação em saúde, exatamente. Por isso que eu falei, não vou entrar na discussão técnica do que é prevenção, porque ela tem 3 níveis, primário, secundário. Então, às vezes, a gente não consegue evitar que a concussão ocorra, mas a gente consegue fazer um trabalho para evitar que depois daquela primeira concussão que ele teve, ele passe a ter um risco maior de ter muitas outras, e de ter outras alterações, como sintomas persistentes, queda de desempenho, recorrência de sintoma. Então, por isso que é muito importante ser acompanhado, né? Procurar um programa de acompanhamento desse tipo de trauma no esporte, porque o grande desafio é identificar, né? Então, educar os atletas sobre isso, né? Sobre sintomas, principalmente. Então, puxando aí essa sua resposta, né, as 3 mais eficientes maneiras de prevenir, né, não entrando aí numa questão mais técnica, seria a educação, né, educar os atletas com relação a isso, ter estratégias para minimizar o contato na cabeça dos treinos, né, esportes de contato, né, identificar e evitar que o atleta tenha recorrentes concussões, correto? Aí, puxando já nesse assunto, já que responder essa pergunta com maestria, eu queria lhe perguntar, irmã, é uma dúvida que eu sempre tive, né? A gente tem esses documentários, mas eu queria que você falasse um pouquinho aí. Um atleta que não tem conhecimento nenhum de concussão, irmã, que não tem uma equipe que não tem nenhum conhecimento, ninguém se atenta a isso, porque mesmo na atualidade existem atletas assim, e você sabe mais do que eu. E qual é o prejuízo, assim, no final da carreira de atleta, por exemplo, de um jogador de rugby, velho, que jogou anos da vida dele, por exemplo, o nosso treinador, irmão, o cara tem 30 anos de rugby, velho, e não tinha nada disso. Então, por exemplo, qual é o prejuízo de um atleta que compete anos da vida dele, tem recorrentes concussões, ele nunca trata nem faz nenhum exame? O que pode acontecer com ele? Tem alguma relação com perca de memória, com Alzheimer, com algumas outras doenças? Conta aí um pouquinho pra gente. Tem sim. Tem diversas consequências. Um atleta que negligencia concussão durante a sua carreira, eu já digo para você que ele vai ser um atleta
que terá um risco maior de, durante essa carreira, ter inúmeras lesões de joelho, de tornozelo, lesões musculoesqueléticas, que a gente sabe que elas estão relacionadas com as concussões. O atleta tem um risco maior de ter essas lesões. De ter sintomas persistentes durante a carreira dele. Então, depois de um momento na carreira dele, ele passou a conviver com uma dor de cabeça que nunca mais desapareceu. Começou com uma concussão, virou uma síndrome pós-concussional, e agora já pode ser um sintoma de encefalopatia traumática crônica. E essa doença ela vai evoluindo. Então, à medida que o atleta começa a envelhecer, e ela começa a ficar mais evidente. Então, geralmente, os sintomas ficam bem mais claros quando ele se aposenta. E a gente tem casos do futebol americano, de 5 anos depois que se aposentou, começou a apresentar os sintomas. Casos de demência, a gente tem no rugby um caso muito recente, foi divulgado recentemente, de um ex-atleta de rugby que está com demência aos 40 anos de idade. Então, a demência tem diversos tipos. A doença de Alzheimer é um tipo de demência. Existem outras. A encefalopatia traumática crônica, uma das características dela é a demência. E o grande desafio dessa doença é que, clinicamente, ela se parece com muitas outras. Então, no consultório, o atleta ele parece ser um paciente com Alzheimer, mas ele não é um paciente com Alzheimer. Ele é um paciente com encefalopatia traumática crônica, porque ele teve um histórico na carreira, jogou 20 anos de futebol americano, de futebol, teve inúmeros casos de trauma de cabeça. Mas o grande problema é que essa doença só pode ser diagnosticada depois da morte do atleta, através da autópsia. Então, durante a vida, se há suspeita, por conta do histórico dele. Então, o médico que é especialista, o neurologista que é especialista, nesse tipo de trauma, ele já aborda isso. Ele não consegue definir o diagnóstico em vida, mas ele gera uma suspeita. Pode ser que seja. Só que a gente está falando de uma doença neurodegenerativa que não tem cura. O que seria ideal para esse atleta é ter entrado num programa de acompanhamento. Se a equipe não tem, ele procurar um particular, um tipo de patrocínio, alguma coisa nesse sentido. Mas ele está sendo ali assistido, né? Porque a maneira mais eficiente da gente tentar evitar esses casos de demência aos 40 anos, de doença de Alzheimer aos 45, 50 anos, doença de Parkinson, é identificando as concussões e tratando as concussões. E tratar a concussão não é recomendar repouso. Vai para casa, descansa, e depois, se você não tiver mais sintoma, você volta. Não é assim. Você tem que ser acompanhado por um especialista. Esse especialista ele vai te acompanhar dia a dia. Ele vai ver o que é que está acontecendo em relação aos teus sintomas durante o dia. Ele vai bolar estratégias com você para enfrentar melhor esses primeiros dias pós-trauma. Ele vai determinar com você o momento adequado para você voltar para o exercício, voltar para o treino e voltar para o esporte. E depois disso tem o retorno ao desempenho que ele tinha antes. Então, se você nunca viu esse atleta na sua vida, essa é uma mensagem que eu sempre deixo, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre concussão, que a concussão ela não é como uma lesão de joelho, como uma lesão de tornozelo, que você não tem acompanhamento nenhum de prevenção, porque você optou por não ter, porque existem programas nesse sentido, mas você não quis, porque você quis economizar, mas você estava exposto ao risco, você está no esporte, você está exposto ao risco, você teve uma lesão de joelho, o que é que acontece? Está inchado, consegue andar, você vai no médico, recebe o diagnóstico. Você procurou o profissional de saúde depois que teve a lesão. Isso acontece com a concussão? Pode acontecer. Você teve uma concussão, está sentindo um sintoma e procurou uma assistência médica. Só que se você não tivesse sendo acompanhado antes por um fisioterapeuta esportivo, um programa de monitoramento de concussão com vistas ao retorno ao esporte, vai ser mais difícil a gente fazer o retorno seguro para você. Porque eu nunca vi você antes, eu não tenho nenhum dado seu. Eu não tenho dados de testes de equilíbrio que a gente faz no consultório. Eu não tenho dados
Eu não tenho dados de testes neurocognitivos que a gente faz, uma bateria de testes que a gente faz no computador. Eu não tenho dados de tempo de reação motora seu. Eu não tenho dados da tua função visual, oculomotora, divisão espacial, vestibular. Eu não tenho nada. Não tenho nenhum teste funcional. E qual é a Aham. grande dificuldade? Porque você, depois da concussão, você vai ter sintomas e os sintomas vão desaparecendo. Mas as alterações funcionais, elas continuam depois do trauma cerebral. E para acelerar a sua volta mais segura, é preciso fazer reabilitação. Habilitação. E antes da reabilitação, vem um sistema de acompanhamento para a gente ter esses dados seus. Então, o que a gente faz com os atletas? A gente reúne, vê a agenda deles de cada temporada, cada começo de ano, cada começo de novo semestre. A gente pega um momento, antes dele voltar a se expor de maneira intensiva aos treinos, a combate, a jogo, a gente coleta uma bateria de testes. Então, eu tenho uma identidade funcional sua. Eu tenho uma identidade funcional em diferentes aspectos. Cognitivo, atenção, foco, concentração. Fica um acompanhamento bem preciso, né, irmão? Exatamente, que esse é o grande desafio. Porque você pode ter uma concussão e ter uma dor de cabeça no dia do jogo. Foi o único sintoma que chamou a sua atenção. Se a gente faz uma avaliação em você, a gente pode encontrar outros sintomas que não tinham chamado a sua atenção até então. Mas as alterações funcionais, elas não são identificadas por você. Elas só podem ser identificadas numa avaliação. E a avaliação sempre é comparativa. Eu preciso te avaliar em comparação a antes de você ter tido a lesão traumática. Para eu entender o quanto aquela concussão alterou a tua capacidade de realizar uma tarefa que envolve atividade física, como correr, com desvio de atenção para algum tipo de estímulo. A tua capacidade de reagir, de ter uma reação a estímulos visuais, né? A mudança de direção, por exemplo, a estímulos visuais. A tua capacidade de controle motor, como eu falei anteriormente. Você pode não ter alterações na execução de um movimento como o agachamento unipodal, fazendo um valgo dinâmico, né? Quando o joelho desvia para dentro. Mas depois da concussão você passou a ter. E passou batido, porque ninguém passou a avaliar isso em você, porque já tinha avaliado antes. Mas isso pode acontecer. Então, quando o atleta ele chega na reabilitação para voltar ao esporte depois de uma concussão, a gente avalia diversos aspectos funcionais. E ele só volta com um laudo, né, pelo fisioterapeuta de todas essas alterações funcionais tendo retornado à linha de base. Então é por isso que eu falei anteriormente. Existe uma recuperação clínica, que é não ter mais sintomas. E a funcional. Então o atleta, ele volta ao esporte de forma mais segura quando ele tem essas duas recuperações. Perfeito. Então era justamente isso que eu perguntar, meu amigo. O ideal é que o atleta retorne apenas após as duas recuperações, na verdade? Exatamente. E assim, irmão, meu amigo, que aula que você deu aqui hoje. Eu, pelo menos, aprendi inúmeras informações que eu não sabia. Inclusive, irmão, no rugby tem um cursozinho que as federações estimulam os atletas a fazer, que se chama Rugby Ready e Rugby Laws, e algumas coisas relacionadas ao rugby e às regras do jogo em si, né? E dentro desse curso tem um guiazinho básico sobre concussão cerebral, mas eu já fiz esse curso, eu já vou dizer aqui para quem está assistindo. Mano, o conteúdo que tem lá é muito básico, e nessa live aqui tem um conteúdo muito mais aprofundado. Quem realmente assistir essa live, quem se dedicou um tempo aí, aprendeu muita coisa bacana. Aí, mano, antes... Estamos caminhando aqui para o final da live. De antemão, eu quero te agradecer de novo pela essa aula que você deu para a gente aqui. Conteúdo top de linha. Aí, o seguinte, para a gente finalizar aqui nossa live, irmã, eu vou convidar, né, quem for seu seguidor a me seguir, quem tiver interesse aí em preparação física, e quem é meu seguidor, né, de seguir para acompanhar um pouco do seu trabalho. E aí eu queria que você fizesse aqui, no final da nossa live, uma chamada aí. Quem quiser
fazer algum acompanhamento sobre essa questão de concussão cerebral, outro serviço de fisioterapia, como é que a galera faz? Entra em contato contigo no Instagram, você tem um outro Instagram da sua empresa, como é que funciona? Bom, nós temos um serviço de acompanhamento especializado para a concussão cerebral. Então, nós fazemos todas essas coletas de dados pré-temporada, de testes neurocognitivos computadorizados. A gente usa o mesmo sistema que é usado no Flamengo, que é uma bateria de testes. Testes que envolvem controle de atenção, reação a estímulos visuais, a bateria de testes que avaliam a tua cognição, capacidade de concentração, foco, reatividade. Avaliação completa, né, irmão? Completamente. Memória também. Além disso, a gente faz avaliações funcionais usando equipamentos de ponta, né? Por exemplo, a gente faz uma avaliação de equilíbrio, usa testes de equilíbrio estático e dinâmico, com o uso de plataforma de força. Como é que é feito em muitos outros locais? Só o teste mesmo. E aí você pega medidas de alcance do membro inferior. Então, a gente faz tudo isso com a adição de uma plataforma de força, que é muito mais sensível. Então, a gente tem dados biomecânicos mais sensíveis para detectar alterações no teu equilíbrio. A gente faz uma coleta de dados da função vestibular, da função oculomotor e visual. A gente faz uma bateria de testes. Então, o atleta ele fica com uma identidade funcional ali no banco de dados da gente. Legal. E pacote, de acordo, um pacote que eu digo, um programa, de acordo com a necessidade do atleta, de acordo com a demanda funcional que ele tem, de acordo com os riscos que ele está envolvido. E aí envolve presença de profissional acompanhando os jogos, presença de profissional acompanhando as lutas, avaliação pós-luta, avaliação pós-jogo, reabilitação. Né? A gente faz todo um planejamento em cima da necessidade do atleta. Então, quem tiver interesse em ser acompanhado, joga rugby, ou é lutador, futebol americano, pode entrar em contato comigo através do meu Instagram mesmo, via direct, a gente começa a bater um papo, e aí pode marcar uma consulta e tudo mais. Então, é importante haver um acompanhamento, né, em relação a esse tipo de trauma, principalmente com vistas ao teu retorno ao esporte, porque o grande desafio vai ser você voltar de maneira segura. Né? Quando a gente devolve o atleta para o esporte, a gente tem que devolver ele com o menor risco possível dele ter novas lesões. Né? E por isso é importante a reabilitação. A reabilitação não é importante somente para fazer sintoma desaparecer, para fazer a recuperação da função, mas também para diminuir o risco dele ter a mesma lesão novamente ou ter novas lesões em outros locais. No caso da concussão cerebral, além de ter um risco de novas concussões, ele tem um risco de ter lesões de joelho, lesões de tornozelo. Perfeito. Então é isso, né, mano? Mais uma vez, obrigado pela aula que você deu aí. Eu tenho certeza que quem assistiu, né, aproveitou muito conteúdo aí. Eu realmente vou sair daqui hoje com muita coisa nova aprendida. E, meu amigo, me deixo aí, né, à sua disposição, se você precisar de qualquer coisa também aí, né? Você sabe que a gente está conversando aí já há um certo tempo e eu não admiro apenas do ponto de vista profissional, né? Você se tornou um amigo também aí e o que você precisar pode contar com a minha pessoa, tá? Muito obrigado pela participação aí nessa live. Alguma mensagem final que você queira deixar, meu amigo? Muito obrigado novamente pelo convite. Estou sempre à disposição quando você tiver vontade de falar novamente sobre esse tema. Estou sempre às ordens. E aí convido o pessoal que se interessa, não conhece esse trauma, a me seguir no Instagram, ver os posts. Eu sempre faço uma postagem voltada para a educação em saúde, sobre os sintomas, sobre consequências, sobre esse contexto da concussão cerebral. Quem é profissional de saúde pode ficar atento ao meu Instagram, porque sempre a gente está montando cursos, né? São cursos, nesse momento ainda, virtuais, online. A gente teve um recentemente,
mas a gente vai ter no próximo semestre, que é ao vivo, aí você tem possibilidade de interagir de uma maneira diferente, mas a gente tem vários cursos a serem lançados aí sobre concussão ao longo do semestre. Mini cursos voltados a questões de prevenção, avaliação no dia, consequências, risco de lesões musculoesqueléticas, encefalopatia traumática crônica, sobre tudo isso que a gente pode conversar rapidamente hoje. Perfeito, meu amigo. Foi, meu amigo. Vamos encerrando nossa live aqui. Eu vou deixar essa live salva para que mais pessoas possam assistir e aproveitar essa aula, beleza? A gente se encontra numa próxima oportunidade, meu amigo. Um grande abraço e até a próxima. Tá, boa noite a todo mundo. Forte abraço.